Em uma cidade pequena, um gato misterioso tinha um comportamento inusitado. Noite após noite, ele invadia um canil para salvar cães. Com uma habilidade jamais vista, nenhuma segurança era pária para o gato. Até que um dia, um cão traiu o gato-herói, deixando-o preso para trás. O que aconteceu a seguir vai te deixar sem palavras, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal. A pequena cidade de Vale Sereno era conhecida por sua tranquilidade e beleza natural, rodeada por montanhas verdejantes e cortada por um rio cristalino. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome, e as portas raramente eram trancadas à noite. No entanto, nem tudo era tão idílico quanto parecia à primeira vista. Nos arredores da cidade, escondido por uma densa vegetação, ficava o Canil Horizonte, um lugar que há muito tempo era alvo de rumores e sussurros entre os moradores. As histórias sobre as condições precárias e as práticas questionáveis do estabelecimento circulavam há anos, mas ninguém parecia capaz ou disposto a fazer algo a respeito. Foi numa noite de lua cheia que tudo começou a mudar. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e uma brisa suave carregava o aroma das flores noturnas. No Canil Horizonte, os cães inquietos latiam ocasionalmente, seus sons abafados pela distância e pelas paredes grossas do galpão principal. Naquela noite, uma figura esguia e silenciosa se movia pelas sombras do terreno. Com passos leves e calculados, um gato de pelagem negra como a noite se aproximava do canil. Seus olhos, de um verde intenso e brilhante, pareciam absorver todas a luz ao redor, conferindo-lhe uma aparência quase sobrenatural. O felino parou diante da porta dos fundos, suas orelhas atentas captando cada som. Com uma agilidade surpreendente, ele saltou para o parapeito de uma janela entreaberta e deslizou para dentro do galpão. O interior era sombrio e carregado de odores fortes, uma mistura de desinfetante barato, ração de baixa qualidade e o cheiro inconfundível do medo animal. Gaiolas enfileiravam-se ao longo das paredes, a maioria delas pequena demais para seus ocupantes. Cães de diversas raças e tamanhos se amontoavam nos espaços apertados, alguns dormindo inquietos, outros observando o recém-chegado com uma mistura de curiosidade e apreensão. O gato se moveu silenciosamente entre as gaiolas, seus olhos verdes examinando cada fechadura, cada cadeado. Parou diante de uma gaiola onde um pequeno vira-lata tremia, visivelmente assustado e doente. Com delicadeza, o felino ergueu-se nas patas traseiras e, para surpresa do cãozinho, começou a manipular o mecanismo da fechadura com suas patas dianteiras. Minutos se passaram em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo ocasional tilintar metálico. De repente, ouviu-se um clique suave e a porta da gaiola se abriu. O vira-lata olhou para o gato, confuso e hesitante. Com um movimento gentil de cabeça, o felino pareceu encorajar o cão a sair. Tremendo, o pequeno cão deu seus primeiros passos para fora da gaiola. O gato o guiou até a janela por onde havia entrado, ajudando-o a escapar para a noite. Uma vez do lado de fora, o vira-lata olhou uma última vez para seu salvador, antes de desaparecer na escuridão. O gato retornou à sua missão, movendo-se de gaiola em gaiola. Com uma habilidade quase sobrenatural, ele abriu mais 3 cadeados, libertando um total de 4 cães naquela noite. Cada animal, ao se ver livre, seguia o exemplo do primeiro, escapando pela janela e desaparecendo na noite. Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o horizonte, o gato misterioso já havia deixado o canil, sem deixar nenhum rastro de sua presença. Os funcionários do Canil Horizonte chegaram para mais um dia de trabalho, completamente alheios aos eventos da noite anterior. Foi apenas quando Júlio, o tratador mais antigo, fez sua ronda matinal que o alarme foi soado. 4 gaiolas vazias, 4 cadeados abertos, sem sinais de arrombamento. O pânico se instaurou entre os funcionários. E logo, o proprietário, Sr. Mendes, foi chamado às pressas. Como isso é possível? Vociferou o Sr. Mendes, um homem corpulento de meia-idade, com um rosto vermelho de raiva. 4 cães não desaparecem assim no ar. Alguém deve ter entrado aqui. Mas não havia sinais de invasão. Nenhuma cerca cortada, nenhuma porta forçada.
As câmeras de segurança, obsoletas e mal posicionadas, não captaram nada além das sombras da noite. Era como se os cães tivessem simplesmente se evaporado de suas gaiolas. Enquanto o caos se instalava no canil Horizonte, na cidade, uma história diferente começava a se desenrolar. Mariana, uma jovem veterinária recém-formada, chegou em sua clínica naquela manhã para encontrar uma surpresa inesperada. Encolhido, na soleira da porta, tremendo e visivelmente assustado, estava um pequeno vira-lata. "Olá, amiguinho!" Mariana sussurrou, aproximando-se devagar. O cãozinho a olhou com olhos grandes e assustados, mas não fugiu. Com cuidado, ela o examinou, notando imediatamente os sinais de negligência e possíveis maus tratos. "Não se preocupe, você está seguro agora." Ao longo do dia, mais 3 cães foram encontrados vagando pelas ruas de Vale Sereno. Cada um deles apresentava sinais semelhantes de negligência, e todos pareciam desorientados e assustados. A comunidade, sempre unida, não hesitou em ajudar. Famílias se ofereceram para abrigar temporariamente os cães, enquanto Mariana e outros veterinários locais providenciavam os cuidados necessários. À medida que a notícia dos cães resgatados se espalhava, as pessoas começaram a fazer conexões. Rumores sobre o canil Horizonte ressurgiram, agora com uma nova urgência. Alguns moradores mais antigos lembraram-se de histórias semelhantes de anos atrás, cães desaparecendo misteriosamente do canil, apenas para serem encontrados dias depois vagando pela cidade. Enquanto isso, nas sombras dos becos e nos cantos escuros dos quintais, um gato negro observava. Seus olhos verdes brilhavam com uma inteligência quase humana, como se estivesse avaliando o resultado de suas ações. Com um movimento gracioso, ele desapareceu na noite, deixando para trás apenas o eco distante de um miado que soava quase como uma promessa. Isso era apenas o começo. À medida que o sol se punha em Vale Sereno naquele dia, uma nova energia pairava no ar. Os moradores, antes adormecidos em sua rotina pacata, agora sentiam que algo estava prestes a mudar. Nas casas onde os cães resgatados encontraram abrigo temporário, laços começavam a se formar. Famílias que nunca haviam considerado ter um animal de estimação, de repente se viam encantadas pela lealdade e gratidão desses sobreviventes resilientes. Na clínica veterinária, Mariana trabalhava até tarde, cuidando dos recém-chegados e tentando desvendar o mistério por trás de seu súbito aparecimento. Enquanto examinava o último cão, um labrador de meia-idade com olhos tristes, ela notou algo curioso, um pelo negro, fino e longo preso à sua pelagem. Não pertencia a nenhum dos cães que ela havia examinado. "O que você andou fazendo, amigão?" ela murmurou, guardando o pelo para uma análise posterior. "E quem é seu misterioso amigo?" Naquela noite, enquanto a cidade dormia, o gato negro voltou a se esgueirar pelas ruas. Seu destino, mais uma vez, era o canil Horizonte. Mas dessa vez, algo havia mudado. As luzes do galpão principal permaneciam acesas e vozes alteradas podiam ser ouvidas de dentro. O felino se aproximou com cautela, seus sentidos aguçados captando cada detalhe. Através de uma fresta na janela, ele pôde ver o Sr. Mendes gesticulando furiosamente, cercado por funcionários nervosos. Novas câmeras estavam sendo instaladas e cadeados mais robustos eram distribuídos. "Quero guardas armados aqui todas as noites", bradava o Sr. Mendes. "Ninguém mais vai roubar meus cães, e se pegarem o responsável..." Sua voz baixou para um tom ameaçador que fez os pelos do gato se eriçarem. Os dias que se seguiram em Vale Sereno foram marcados por uma mistura de excitação e apreensão. A notícia dos cães resgatados se espalhou rapidamente, despertando a curiosidade e a preocupação dos moradores. Nas ruas, nos cafés e nas reuniões familiares, o assunto dominava as conversas. Mariana, a jovem veterinária, tornou-se involuntariamente o centro das atenções. Sua clínica estava sempre cheia, não apenas de pacientes regulares, mas de pessoas ansiosas por notícias sobre os cães misteriosos. Ela fazia o possível para manter a discrição, mas era difícil conter o burburinho. "Dr. Carlos,
Mariana chamou seu mentor, um veterinário experiente que a havia acolhido na clínica após sua formatura. Preciso te mostrar uma coisa. Ela o levou até seu microscópio, onde havia colocado o pelo negro encontrado no labrador resgatado. Veja isso. Não é de nenhum dos cães que examinamos. O Dr. Carlos ajustou seus óculos e observou atentamente. Interessante. Parece ser de um felino. Um gato, talvez? Mariana assentiu, sua mente trabalhando rapidamente. Mas o que um gato estaria fazendo no meio disso tudo? Enquanto isso, no outro lado da cidade, o canil Horizonte havia se transformado em uma fortaleza. Cercas mais altas foram erguidas, câmeras de última geração instaladas em cada canto e guardas armados patrulhavam o perímetro dia e noite. O Sr. Mendes, determinado a evitar mais incidentes, supervisionava pessoalmente cada mudança. Ninguém vai roubar mais nenhum cão daqui, ele declarou para seus funcionários, seu rosto vermelho de raiva contida. E se alguém tentar, bem, eles vão se arrepender amargamente. Os funcionários trocaram olhares nervosos. Muitos deles trabalhavam ali há anos, acostumados a fechar os olhos para as práticas questionáveis do lugar. Mas agora, com toda essa atenção indesejada, alguns começavam a questionar suas escolhas. Júlio, o tratador mais antigo, sentia o peso da culpa mais do que qualquer outro. Ele sabia dos cantos escuros do canil, das práticas ilegais, dos animais maltratados. Mas o medo de perder seu emprego, sua única fonte de renda, sempre o mantivera em silêncio. Naquela noite, depois que todos foram embora, Júlio ficou para trás com a desculpa de fazer uma última verificação. Sozinho entre as gaiolas, ele se permitiu olhar verdadeiramente para os animais sob seus cuidados. Os olhos tristes, os corpos magros, o cheiro de doença e medo. Tudo isso o atingiu como nunca antes. Me perdoem, ele sussurrou, sua voz embargada. Eu deveria ter feito algo há muito tempo. Do lado de fora, escondido nas sombras, o gato negro o observava. Seus olhos verdes, atentos e inteligentes, pareciam entender o conflito interno de Júlio. Por um momento, o felino considerou revelar sua presença, mas a prudência prevaleceu. Ainda não era o momento. Na manhã seguinte, Vale Sereno acordou com uma surpresa. Cartazes coloridos haviam sido espalhados por toda a cidade durante a noite. Neles, fotos dos cães resgatados sorriam para os transeuntes, acompanhadas de mensagens de esperança e pedidos de ajuda. Ajude-nos a encontrar um lar para esses sobreviventes, dizia um dos cartazes. Adote um amigo, salve uma vida, proclamava outro. A iniciativa, organizada por Mariana e um grupo de voluntários, tinha como objetivo não apenas encontrar lares permanentes para os cães resgatados, mas também chamar a atenção para o problema maior que assombrava a cidade. A resposta da comunidade foi imediata e calorosa. Filas se formaram em frente à clínica veterinária, com pessoas ansiosas para conhecer os cães e oferecer um lar. Entre elas estava Dona Clélia, uma senhora idosa que vivia sozinha desde a partida de seu marido. Sempre quis um cachorrinho, ela disse a Mariana, seus olhos brilhando de emoção ao conhecer o pequeno vira-lata que fora o primeiro a ser resgatado. Mas nunca tive coragem. Agora, sinto que é o momento certo. Mariana sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Tenho certeza de que vocês serão ótimos companheiros, Dona Clélia. À medida que os dias passavam, mais e mais cães encontravam lares amorosos. A comunidade de Vale Sereno, antes adormecida em sua rotina, agora parecia despertar para uma nova realidade. Vizinhos que mal se falavam agora trocavam dicas sobre cuidados com pets. Crianças que antes passavam horas grudadas em telas agora corriam pelos parques brincando com seus novos amigos peludos. No entanto, nem todos estavam felizes com essa mudança. O Sr. Mendes observava o movimento crescente com crescente paranoia. Cada vez que via um cartaz, cada vez que ouvia alguém falar sobre adoção, ele sentia como se estivessem apontando um dedo acusador em sua direção. Isso tem que parar, ele murmurou para si mesmo, amassando um dos cartazes que encontrara perto de sua casa. Vou acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Enquanto isso, nas sombras da noite, o gato negro continuava sua vigília silenciosa.
Ele observava os novos lares dos cães resgatados, certificando-se de que estavam seguros e felizes. Às vezes, um dos cães o avistava pela janela e latia em reconhecimento. Mas o felino sempre desaparecia antes que alguém pudesse notá-lo. Uma noite, enquanto fazia sua ronda habitual, o gato notou uma movimentação estranha perto do canil Horizonte. Carros desconhecidos entravam e saíam, e homens de aparência suspeita carregavam caixas para dentro do galpão principal. Intrigado e preocupado, o felino se aproximou com cautela. Escondido atrás de alguns arbustos, ele conseguiu captar fragmentos de uma conversa. Tem certeza que ninguém vai descobrir? Relaxa. Com esse esquema, vamos dobrar os lucros em questão de semanas. E se alguém desconfiar? Deixa comigo. Tenho meus métodos para lidar com intrometidos. O gato sentiu seus pelos se eriçarem. Seja lá o que estivesse acontecendo, era claro que os problemas no canil Horizonte estavam longe de terminar. Na verdade, pareciam estar apenas começando. Com essa nova informação, o felino sabia que precisava agir rapidamente. Mas como alertar os humanos? Como fazê-los entender a gravidade da situação sem revelar sua verdadeira natureza? Enquanto se afastava silenciosamente do canil, o gato negro fez uma pausa, olhando para o céu estrelado. A lua, quase cheia, banhava a cidade com sua luz prateada. Em algum lugar lá fora havia alguém que poderia ajudar, alguém que entenderia a urgência de sua missão. Com um miado baixo que soava quase como uma prece, o gato desapareceu na noite. A batalha pelo futuro dos animais de Vale Sereno estava apenas começando, e ele sabia que precisaria de toda a ajuda possível para vencer. Na clínica veterinária, Mariana trabalhava até tarde, analisando os resultados de alguns exames. Sua mente, no entanto, estava longe. Algo a incomodava, uma peça do quebra-cabeça que parecia faltar. Tem algo maior acontecendo aqui, ela murmurou para si mesma, olhando para a foto de um dos cães resgatados. E eu vou descobrir o que é. O amanhecer em Vale Sereno trouxe consigo uma atmosfera carregada de expectativa. As ruas, antes silenciosas nas primeiras horas da manhã, agora pulsavam com uma energia incomum. Grupos de moradores se reuniam nas esquinas, conversando em tons baixos e lançando olhares furtivos na direção do canil Horizonte. Mariana chegou cedo à clínica, determinada a desvendar o mistério que a perseguia. Ao abrir a porta, foi surpreendida por uma figura familiar. Dona Clélia, a senhora que havia adotado o primeiro cão resgatado. Bom dia, doutora, disse Dona Clélia, sua voz trêmula de preocupação. Desculpe vir tão cedo, mas é o Pipoca. Ele está diferente. Mariana franziu o senho, convidando a senhora para entrar. Diferente como, Dona Clélia? Ele não para de latir para a janela, explicou a idosa, e ontem à noite jurei que vi um gato preto no quintal. Quando fui verificar, Pipoca estava lá fora, como se estivesse conversando com o gato. Mente de Mariana acelerou. O pelo negro que encontrara, os latidos misteriosos. Havia uma conexão ali, ela podia sentir. Vou passar na sua casa hoje à tarde para examinar o Pipoca. Está bem? Prometeu Mariana, tentando acalmar a senhora. Enquanto isso, no canil Horizonte, o Sr. Mendes convocava uma reunião urgente com seus funcionários. O clima era tenso e o nervosismo palpável no ar. Escutem bem, começou ele, sua voz grave ecoando pelo galpão. As coisas estão mudando por aqui. Temos novos parceiros de negócios. A partir de agora, qualquer pergunta sobre nossos procedimentos ou sobre os animais deve ser direcionada a mim. Entendido? Os funcionários assentiram em silêncio, trocando olhares apreensivos. Júlio, o tratador mais antigo, sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que algo estava errado, muito errado. Após a reunião, Júlio se esgueirou até um canto isolado do canil. Com mãos trêmulas, ele pegou seu celular e discou um número que jamais pensou que usaria. Alô, polícia, sussurrou ele. Preciso fazer uma denúncia anônima. Do lado de fora, escondido entre as sombras, o gato negro observava. Seus olhos verdes brilharam com uma mistura de aprovação e preocupação. Júlio estava fazendo a coisa certa, mas isso o colocava em perigo. À medida que o dia avançava, uma sensação de inquietação se espalhava por Vale Sereno. Na praça central,
um grupo de moradores se reuniu para discutir os últimos acontecimentos. Ouvi dizer que estão trazendo novos animais para o canil, comentou uma senhora. Mas ninguém viu nenhum caminhão entrando ou saindo. Meu sobrinho trabalha na prefeitura, acrescentou outro morador. Ele disse que não há registros oficiais de novas aquisições pelo Canil Horizonte há meses. Os sussurros e teorias se multiplicavam, alimentando a crescente desconfiança da comunidade. Enquanto isso, Mariana cumpria sua promessa e visitava a casa de Dona Clélia. Ao examinar Pipoca, não encontrou nada de anormal fisicamente. No entanto, o comportamento do cão a intrigava. Ele parecia ansioso, constantemente olhando para a janela e emitindo latidos baixos. Dona Clélia, perguntou Mariana, você disse que viu um gato preto, certo? Pode me mostrar onde exatamente? A senhora a levou até o quintal, apontando para um canto sombreado perto da cerca. Mariana se aproximou, examinando cuidadosamente o local. Foi então que notou algo, pequenas pegadas felinas na terra macia. Interessante, murmurou ela, tirando uma foto com seu celular. De volta à clínica, Mariana mergulhou em suas pesquisas. Comparou as pegadas com diferentes espécies de felinos, analisou o pelo negro encontrado anteriormente e revisou todos os casos de animais resgatados. Quanto mais ela investigava, mais convencida ficava de que havia uma inteligência por trás de tudo aquilo. Não é possível, ela disse para si mesma, esfregando os olhos cansados. Um gato não poderia, ou poderia. A noite caiu sobre Vale Sereno, trazendo consigo uma calmaria enganosa. No Canil Horizonte, os guardas faziam sua ronda habitual, atentos a qualquer movimento suspeito. Mas nem mesmo eles estavam preparados para o que estava prestes a acontecer. O gato negro, determinado como nunca, se aproximou do canil. Desta vez, porém, ele não estava sozinho. Nas sombras ao seu redor, outros felinos se moviam silenciosamente. Gatos de rua, gatos domésticos, até mesmo alguns gatos selvagens da floresta próxima, todos unidos por um propósito comum. Com uma coordenação impressionante, os felinos se espalharam pelo perímetro do canil. Alguns distraíam os guardas com miados e movimentos repentinos, enquanto outros procuravam brechas na segurança. O gato negro, liderando a operação, encontrou uma pequena abertura perto de uma janela mal fechada. Dentro do galpão, os cães começaram a se agitar. Latidos de excitação e expectativa ecoavam pelas paredes, alertando os guardas. Mas quando eles correram para verificar, encontraram apenas gaiolas fechadas e cães aparentemente calmos. O que os guardas não viram foram as pequenas patas habilidosas trabalhando nas fechaduras, nem os sussurros felinos guiando os cães para a liberdade. Um por um, silenciosamente, os animais eram libertados e guiados para fora do canil. Enquanto isso na cidade, Mariana foi acordada por um telefonema urgente. Doutora, era a voz agitada de um dos voluntários. Está acontecendo de novo. Mais cães estão aparecendo nas ruas, muitos deles. Mariana pulou da cama, seu coração acelerado. Estou a caminho, ela respondeu, sabendo que esta noite poderia ser o ponto de virada em toda essa história. À medida que a madrugada avançava, Vale Sereno testemunhava um espetáculo surreal. Pelas ruas silenciosas, grupos de cães caminhavam guiados por gatos. Moradores acordados pelo barulho olhavam pelas janelas, incrédulos com a cena. Na clínica veterinária, agora transformada em um centro de resgate improvisado, Mariana e uma equipe de voluntários trabalhavam freneticamente para acolher e cuidar dos animais recém-chegados. Entre examinar os cães e coordenar os esforços, Mariana não pôde deixar de notar um detalhe curioso. Cada cão resgatado tinha, de alguma forma, o mesmo pelo negro preso à sua pelagem. Do lado de fora, observando tudo de longe, o gato negro sentou-se, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de satisfação e determinação. A batalha estava longe de terminar, mas esta noite havia sido uma vitória significativa. O amanhecer, em Vale Sereno, trouxe consigo uma atmosfera de caos controlado. A notícia dos novos resgates se espalhou rapidamente, e logo a clínica veterinária de Mariana estava cercada por uma multidão de curiosos, voluntários e jornalistas locais. Mariana,
exausta após uma noite inteira de trabalho, enfrentava agora uma nova batalha: lidar com a imprensa e as autoridades que começavam a chegar. O prefeito da cidade, um homem de meia-idade chamado Augusto Neves, apareceu acompanhado de assessores e policiais. "Doutora Mariana", chamou ele, sua voz autoritária, cortando o burburinho da multidão. "Precisamos conversar, em particular." Relutante em deixar seus pacientes, mas ciente da importância do momento, Mariana seguiu o prefeito até uma sala nos fundos da clínica. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Augusto, seu tom uma mistura de preocupação e irritação. "Primeiro foram alguns cães, agora isso. Temos quase 30 animais aparecendo do nada." Mariana respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Senhor prefeito, acredito que estamos diante de algo muito maior do que imaginávamos. Esses cães, eles vêm do Canil Horizonte." O rosto do prefeito empalideceu ligeiramente. "Isso é uma acusação séria, doutora. Tem provas?" "Tenho evidências", respondeu Mariana, mostrando a ele fotos dos cães, relatórios médicos e, por fim, o misterioso pelo negro. "E há mais. Acredito que alguém ou algo está ajudando esses animais a escapar." Enquanto isso, no Canil Horizonte, o Sr. Mendes estava fora de si. A descoberta das gaiolas vazias pela manhã havia desencadeado uma crise sem precedentes. "Como isso é possível?" ele gritava, andando de um lado para o outro em seu escritório. "Tínhamos guardas, câmeras, todo um sistema de segurança." Júlio, o tratador mais antigo, observava tudo com um misto de alívio e apreensão. Sua denúncia anônima à polícia ainda não havia surtido efeito visível, mas ele sabia que era apenas questão de tempo. De repente, uma comoção do lado de fora chamou a atenção de todos. Carros de polícia chegavam, suas sirenes cortando, o ar tenso da manhã. "Sr. Mendes", chamou um policial entrando no escritório sem cerimônia. "Temos um mandado para inspecionar essas instalações. Por favor, coopere." O rosto do Sr. Mendes passou do vermelho ao branco em questão de segundos. Seu império estava desmoronando diante de seus olhos. Na cidade, a notícia da inspeção policial no Canil Horizonte se espalhou como fogo. Grupos de moradores se reuniram espontaneamente, marchando em direção ao local. Entre eles, Dona Clélia, acompanhada de Pipoca, liderava um grupo de idosos indignados. "Chega de segredos", gritavam eles. "Queremos a verdade." Mariana, acompanhada do prefeito e de alguns voluntários, também se dirigiu ao canil. No caminho, ela não pôde deixar de notar algo curioso. Gatos de todas as cores e tamanhos pareciam estar seguindo a multidão, observando tudo de telhados, muros e árvores. Ao chegarem ao Canil Horizonte, a cena era surreal. Policiais vasculhavam o local, funcionários eram interrogados e uma multidão agitada se aglomerava nos portões. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um miado alto e penetrante cortou o ar, silenciando momentaneamente toda a confusão. No topo do muro do canil, destacando-se contra o céu azul, estava um gato negro de olhos verdes intensos. Mariana sentiu seu coração acelerar. Era ele. O gato misterioso que ela vinha rastreando há semanas, como se respondendo a um chamado. Silencioso, dezenas de outros gatos começaram a aparecer, cercando o perímetro do canil. A multidão assistia, boquiaberta, enquanto os felinos se posicionavam estrategicamente. "Meu Deus!" sussurrou Dona Clélia, apertando Pipoca contra o peito. "É como se eles estivessem nos protegendo." Dentro do canil, a inspeção policial revelava horrores além da imaginação. Registros falsificados, medicamentos ilegais e condições sanitárias deploráveis eram apenas a ponta do iceberg. O Sr. Mendes, vendo seu império desmoronar, tentou uma última jogada desesperada. Correndo para uma sala nos fundos, ele começou a destruir documentos e evidências. Mas ele não contava com um certo felino negro que de alguma forma havia se infiltrado no prédio. Com um miado alto, o gato atraiu a atenção de um policial, guiando-o diretamente até o Sr. Mendes e as provas que ele tentava destruir. "Pare! Imediatamente!" gritou o policial sacando sua arma. "O senhor está preso." Lá fora, a multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria quando viram o Sr. Mendes sendo levado algemado. Mariana, no entanto,
Tinha seus olhos fixos no gato negro que agora caminhava calmamente em sua direção. Agachando-se, ela estendeu a mão para o felino. "Obrigada", sussurrou, não se importando se alguém achasse estranho ela conversar com um gato. "Você salvou muitas vidas." O gato a olhou nos olhos, um olhar que parecia conter séculos de sabedoria. Com um ronronar suave, ele esfregou sua cabeça na mão de Mariana antes de desaparecer novamente na multidão de felinos. À medida que a tarde avançava, Vale Sereno se via no centro de uma tempestade midiática. Jornalistas de todo o país chegavam para cobrir a história do canil do horror e dos gatos heróis. Mariana, agora reconhecida como a principal defensora dos animais da cidade, foi bombardeada com pedidos de entrevistas. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela sabia que, apesar desta vitória, a luta estava longe de terminar. Naquela noite, enquanto a cidade celebrava o fechamento do Canil Horizonte e o resgate dos animais, Mariana se encontrou sozinha em seu quintal, olhando para as estrelas. "Sei que você está aí", ela disse suavemente. "E sei que temos muito trabalho pela frente." Como se em resposta, um miado suave soou na escuridão. O gato negro emergiu das sombras, sentando-se ao lado dela. Juntos, humana e felino, eles contemplaram o céu noturno, sabendo que esta era apenas a primeira batalha de uma guerra muito maior pela proteção e respeito aos animais. Nas semanas que se seguiram ao fechamento do Canil Horizonte, Vale Sereno experimentou uma transformação notável. A cidade, antes conhecida por sua tranquilidade, agora fervilhava com uma nova energia. O caso do Canil do Horror e dos gatos heróis havia capturado a imaginação não apenas dos moradores locais, mas de todo o país. Mariana se viu no centro de um turbilhão de atividades. Sua clínica veterinária, agora expandida graças a doações e voluntários, tornou-se um farol de esperança para animais necessitados de toda a região. Mas com a fama, vieram também os desafios. Numa manhã particularmente agitada, Mariana foi surpreendida por uma visita inesperada. Clara Monteiro, uma famosa apresentadora de televisão, aguardava na recepção da clínica. "Doutora Mariana", Clara sorriu, estendendo a mão. "Finalmente nos conhecemos. Vim pessoalmente convidá-la para participar do meu programa. O Brasil inteiro quer ouvir sua história." Mariana hesitou. Parte dela queria aproveitar a oportunidade para espalhar a mensagem de proteção aos animais. Outra parte temia a exposição e as possíveis consequências. "Eu preciso pensar sobre isso", respondeu ela cautelosamente. Enquanto isso, em uma cela na prisão estadual, o Sr. Mendes enfrentava as consequências de seus atos. Isolado e abandonado por seus antigos aliados, ele ruminava sobre sua queda, jurando vingança contra aqueles que o haviam exposto. De volta a Vale Sereno, a comunidade se mobilizava de maneiras surpreendentes. O prefeito Augusto Neves, pressionado pela opinião pública, anunciou uma série de medidas para proteger os animais da cidade. "Vamos transformar Vale Sereno na capital da proteção animal do país", declarou ele em uma coletiva de imprensa. Novos abrigos, programas de castração gratuita e educação nas escolas sobre o respeito aos animais. Dona Clélia, agora, uma figura querida na comunidade, liderava um grupo de idosos em visitas regulares às escolas, levando pipoca e outros cães resgatados para ensinar às crianças sobre compaixão e responsabilidade. Mas nem tudo eram flores. Com a crescente atenção sobre Vale Sereno, surgiram também os oportunistas. Empresários inescrupulosos chegavam à cidade, vendo na causa animal uma chance de lucro fácil. Júlio, o ex-tratador do Canil Horizonte, agora trabalhava como voluntário na clínica de Mariana. Sua experiência e conhecimento dos bastidores do antigo canil provaram-se inestimáveis. "Doutora", disse ele um dia, sua voz carregada de preocupação, "acho que temos um problema. Ouvi rumores de que alguns dos antigos parceiros do Sr. Mendes estão planejando abrir um novo canil nos arredores da cidade." Mariana sentiu um aperto no peito. A luta, como ela temia, estava longe de terminar. Naquela noite, incapaz de dormir, Mariana saiu para caminhar. Sem perceber, seus passos a levaram até o terreno do antigo Canil Horizonte.
agora abandonado e cercado. Sabia que te encontraria aqui. Uma voz suave soou atrás dela. Era Clara Monteiro, a apresentadora. Como? Mariana começou, surpresa. Clara sorriu. Jornalista, lembra? Tenho minhas fontes, mas não vim aqui para uma entrevista. Vim como aliada. As duas mulheres conversaram por horas, compartilhando preocupações e ideias. Clara revelou que sua vinda a Vale Sereno não era apenas profissional, mas pessoal. Ela também tinha uma história de resgate animal e via em Mariana uma parceira na luta por mudanças reais. Enquanto conversavam, nenhuma das duas notou os olhos verdes que as observavam das sombras. O gato negro, sempre vigilante, acompanhava cada palavra. Na manhã seguinte, Vale Sereno acordou para uma surpresa. Cartazes misteriosos haviam aparecido por toda a cidade durante a noite. Neles, imagens poderosas de animais resgatados se misturavam a mensagens de conscientização e alerta sobre os perigos de canis clandestinos. A comunidade fervilhava com especulações. Quem estava por trás daquela campanha noturna? Alguns juravam ter visto gatos distribuindo os cartazes, mas eram rapidamente descartados como delirantes. Mariana, ao ver os cartazes, sentiu um misto de esperança e apreensão. Ela reconheceu o estilo, a mensagem. Seu aliado felino estava novamente em ação. Naquela tarde, a veterinária finalmente tomou sua decisão. Ela ligou para Clara Monteiro. "Estou pronta", disse Mariana. "Vamos usar sua plataforma para espalhar essa mensagem. Mas com uma condição. Quero que investiguemos esses rumores sobre novos canis clandestinos." Clara, do outro lado da linha, sorriu. "Já estou um passo à frente, querida. Tenho uma equipe investigativa pronta para a ação. Vamos expor esses criminosos e proteger nossos amigos de quatro patas." Enquanto isso, nos becos e telhados de Vale Sereno, uma reunião incomum acontecia. Dezenas de gatos, liderados pelo misterioso felino negro, pareciam estar em profunda comunicação. Seus miados e movimentos, para um observador casual, poderiam parecer aleatórios. Mas havia um propósito, um plano sendo traçado. À medida que a noite caía sobre a cidade, uma energia palpável pairava no ar. Mudanças estavam chegando, batalhas seriam travadas. Mas desta vez, Vale Sereno estava preparada. Humanos e animais, unidos por um propósito comum, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. O sol mal havia nascido quando Mariana recebeu uma ligação urgente. Era Júlio, sua voz trêmula de preocupação. "Doutora, você precisa vir até a antiga fazenda dos Oliveira, agora." Sem perder tempo com perguntas, Mariana pegou suas chaves e saiu. A antiga fazenda dos Oliveira, abandonada há anos, ficava nos limites de Vale Sereno. Ao chegar, ela encontrou Júlio agachado próximo a um celeiro em ruínas. "Olhe", ele sussurrou, apontando para dentro. O que Mariana viu gelou seu sangue. Dezenas de gaiolas empilhadas, algumas ainda com restos de pelo e manchas suspeitas. Era claro que aquele lugar havia sido usado recentemente. "Isso é..." ela começou, mas foi interrompida por um miado familiar. O gato negro emergiu das sombras, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que Mariana nunca havia visto antes. "Você nos trouxe aqui", ela murmurou para o felino, que respondeu com um leve aceno de cabeça. Júlio, ainda pálido, explicou. "Recebi uma dica anônima ontem à noite. Quando cheguei aqui de madrugada, vi homens carregando essas gaiolas para caminhões. Consegui tirar algumas fotos antes que partissem." Mariana examinou as fotos no celular de Júlio. Seu coração acelerou ao reconhecer alguns dos homens. "Esses são os antigos associados do Sr. Mendes. Eles estão recomeçando a operação." Naquele momento, o celular de Mariana tocou. Era Clara Monteiro. "Mariana, temos um problema." A voz da jornalista soava tensa. "Acabei de receber informações sobre uma rede de tráfico de animais operando em várias cidades. E adivinha, Vale Sereno é um dos pontos centrais." A mente de Mariana girava. Tudo estava conectado. O antigo canil, os novos movimentos suspeitos, a operação que eles acabavam de descobrir. "Clara,
Preciso que você venha para Vale Sereno imediatamente. Temos muito o que conversar. Enquanto isso, na prisão estadual, o Sr. Mendes recebia uma visita inesperada. Um advogado elegante, apresentando-se como representante de um grupo de investidores interessados, oferecia-lhe um acordo tentador. Meu cliente está disposto a pagar sua fiança e oferecer proteção legal. O advogado sorriu, sua voz macia como seda. Em troca, precisamos apenas de algumas informações. Os olhos do Sr. Mendes brilharam com uma mistura de ganância e vingança. Diga ao seu cliente que estou ouvindo. De volta a Vale Sereno, a notícia da descoberta na fazenda dos Oliveira se espalhou rapidamente. A comunidade, ainda em alerta após os eventos recentes, mobilizou-se novamente. Dona Clélia, sempre à frente, organizou uma vigília em frente à prefeitura. Não vamos permitir que esses criminosos voltem a atormentar nossa cidade e nossos animais, ela declarou. Pipoca latindo em concordância ao seu lado. O prefeito Augusto Neves, pressionado pela opinião pública e pela imprensa que começava a chegar, convocou uma reunião de emergência com as autoridades locais e estaduais. Mariana, agora trabalhando em estreita colaboração com Clara Monteiro, começou a conectar os pontos. A rede de tráfico era maior e mais complexa do que eles imaginavam inicialmente. Envolvia políticos corruptos, empresários inescrupulosos e até mesmo algumas celebridades que usavam sua influência para encobrir as operações ilegais. Precisamos ser cuidadosas, advertiu Clara. Estamos lidando com pessoas poderosas e perigosas. Enquanto as investigações avançavam, algo extraordinário começou a acontecer em Vale Sereno. Moradores relatavam ter visto gatos agindo de maneira incomum, patrulhando as ruas em grupos, observando atentamente veículos suspeitos, até mesmo escoltando cães em suas caminhadas. Mariana, observando esse comportamento, não pôde deixar de sorrir. Seu aliado felino havia mobilizado um verdadeiro exército silencioso. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde em sua clínica, Mariana ouviu um arranhão na janela. Era o gato negro, mas desta vez ele não estava sozinho. Ao seu lado, mancando levemente, estava um filhote de cachorro claramente maltratado. Com cuidado, Mariana abriu a janela, permitindo que os dois entrassem. Enquanto examinava e tratava o filhote, ela não pôde deixar de notar o olhar de preocupação genuína nos olhos do gato negro. Você os está protegendo, não é? Ela sussurrou. Todos eles. O felino a encarou por um longo momento antes de se virar para a janela. Antes de partir, ele lançou um último olhar a Mariana como se dissesse: estamos juntos nessa. Nos dias que se seguiram, a tensão em Vale Sereno atingiu níveis críticos. Rumores de uma grande operação de tráfico prestes a acontecer se espalharam. A polícia intensificou as patrulhas e voluntários se revezavam em vigílias por toda a cidade. Mariana, exausta, mas determinada, sabia que estavam prestes a enfrentar seu maior desafio até agora. Com Clara Monteiro preparando uma reportagem explosiva, as autoridades fechando o cerco e a comunidade unida, o palco estava armado para um confronto decisivo. E em meio a tudo isso, silencioso e vigilante, o gato negro continuava sua missão, guiando e protegendo, um guardião das sombras pronto para fazer o que fosse necessário para salvar aqueles que não podiam se defender. A lua cheia pairava sobre Vale Sereno como um olho vigilante, banhando a cidade em uma luz prateada etérea. Era como se a própria natureza estivesse consciente da batalha que estava prestes a se desenrolar. Mariana, Clara, Júlio e um pequeno grupo de voluntários confiáveis estavam reunidos na clínica veterinária, transformada em um improvisado centro de operações. Mapas da cidade e arredores cobriam as paredes, marcados com pontos suspeitos e possíveis rotas de fuga. Nossas fontes confirmaram, Clara falou, sua voz tensa. A grande operação de tráfico está programada para esta noite. Vão tentar transportar dezenas de animais para fora da cidade. Júlio, nervoso, mas determinado, acrescentou. Consegui informações de alguns ex-colegas do canil. Eles planejam usar 3 rotas diferentes para despistar as autoridades. Mariana assentiu, seus olhos percorrendo o mapa.
Precisamos alertar a polícia, mas com cuidado. Ainda não sabemos até onde vai a corrupção. Enquanto o grupo discutia estratégias, um miado familiar soou da janela. O gato negro havia chegado e não estava sozinho. Dezenas de outros gatos se aglomeravam do lado de fora, seus olhos brilhando na escuridão. Parece que temos reforços. Mariana sorriu abrindo a janela. O gato negro entrou, seguido por alguns outros. Para surpresa de todos, ele se aproximou do mapa na parede e, com uma precisão impressionante, começou a tocar com a pata em pontos específicos. Meu Deus, sussurrou Clara, incrédula. Ele está nos mostrando os locais exatos. Rapidamente, o grupo começou a atualizar suas informações, correlacionando os pontos indicados pelo gato com as informações que já possuíam. Um quadro claro da operação criminosa começou a se formar. Enquanto isso, nas ruas de Vale Sereno, uma movimentação incomum começava. Caminhões suspeitos eram avistados nas periferias e homens de aparência duvidosa se reuniam em pontos estratégicos. Dona Clélia, em sua vigília incansável, foi a primeira a notar. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, ela começou a mobilizar os moradores. "Atenção, todos!" ela gritou, sua voz ecoando pela praça central. "Eles estão aqui. Protejam nossos animais." Como uma onda, a notícia se espalhou pela cidade. Luzes se acenderam em casas. Pessoas saíram às ruas. E uma rede improvisada de comunicação via mensagens de texto e ligações começou a rastrear cada movimento suspeito. Na delegacia local, o delegado Roberto, que havia sido cuidadosamente investigado e considerado confiável por Mariana e Clara, recebia as informações em tempo real. "Equipes em posição." Ele falou ao telefone com Mariana. "Estamos prontos para agir ao seu sinal." A tensão atingiu seu ápice quando, por volta da meia-noite, os primeiros caminhões começaram a se mover. Era o sinal que todos esperavam. "Agora!" Mariana gritou e a operação teve início. O que se seguiu foi uma noite de caos controlado. Policiais, guiados pelas informações precisas fornecidas por Mariana e sua equipe, interceptaram caminhões em várias rotas. Voluntários formaram barreiras humanas em pontos estratégicos, impedindo a passagem de veículos suspeitos. Mas os traficantes não desistiriam facilmente. Confrontos eclodiram em vários pontos da cidade. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Gatos, dezenas deles, surgiram das sombras. Com uma coordenação impressionante, eles atacaram os criminosos arranhando, mordendo e causando confusão. Cães que estavam sendo transportados, encorajados pela ação felina, começaram a latir e resistir, dificultando ainda mais a ação dos traficantes. No meio do caos, Mariana avistou uma figura familiar tentando escapar. Era o advogado que havia visitado o Sr. Mendes na prisão. Com a ajuda de Júlio, ela conseguiu encurralar o homem. "Acabou", ela disse, enquanto o delegado Roberto se aproximava, para efetuar a prisão. Seu esquema foi desmantelado. À medida que o céu começava a clarear, o resultado da operação ficou claro. Dezenas de traficantes foram presos, incluindo alguns nomes surpreendentes da política e dos negócios locais. Centenas de animais foram resgatados, muitos em estado crítico, mas vivos. Clara Monteiro, que havia transmitido parte dos eventos ao vivo, estava exultante. "Esta é a maior operação de resgate animal da história do país", ela declarou, para as câmeras. Enquanto a poeira baixava e os primeiros raios de sol tocavam Vale Sereno, Mariana se viu sozinha por um momento. Exausta, mas profundamente aliviada, ela se permitiu um momento de reflexão. Um miado suave a tirou de seus pensamentos. O gato negro estava ali, sentado a seus pés, seus olhos verdes brilhando com o que parecia ser orgulho. "Obrigada, Mariana", sussurrou agachando-se para acariciar o felino. "Não teríamos conseguido sem você." O gato ronronou suavemente, esfregando-se em sua mão antes de se virar e caminhar em direção ao sol nascente. Mariana o observou partir, sabendo que, embora esta batalha tivesse sido vencida, a guerra pela proteção dos animais estava longe de terminar. Os dias que se seguiram à noite da grande operação, como ficou conhecida em Vale Sereno, foram um turbilhão de atividades e emoções.
A cidade, que já havia se transformado nas últimas semanas, agora se via no centro das atenções nacionais. Jornalistas de todo o país inundavam as ruas, ávidos por capturar cada detalhe da história que havia cativado a nação. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo as cenas de resgate e recuperação dos animais, enquanto entrevistas com os heróis locais eram exibidas em horário nobre. Mariana, agora uma figura reconhecida nacionalmente, mal tinha tempo para respirar. Entre cuidar dos animais resgatados, coordenar os esforços de reabilitação e atender à imprensa, ela se via dividida em 1000 direções. Doutora, chamou Júlio entrando apressadamente na clínica uma manhã. Você precisa ver isso. Ele ligou a televisão, sintonizando em um canal de notícias nacional. A manchete fez Mariana engasgar. Escândalo de tráfico animal atinge altos escalões do governo. A reportagem, conduzida por Clara Monteiro, revelava uma rede de corrupção que se estendia muito além de Vale Sereno. Políticos influentes, empresários poderosos e até mesmo celebridades estavam sendo implicados no esquema de tráfico animal. Isso é maior do que imaginávamos, Mariana murmurou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Enquanto isso, nas ruas da cidade, uma transformação notável estava ocorrendo. Inspirados pelos eventos recentes, os moradores de Vale Sereno começaram a adotar uma postura mais ativa na proteção dos animais. Dona Clélia, agora uma verdadeira celebridade local, liderava passeatas e reuniões comunitárias. Cada um de nós pode fazer a diferença, ela declarava, Pipoca sempre ao seu lado. Juntos podemos criar um mundo mais compassivo para todas as criaturas. O prefeito Augusto Neves, reconhecendo a mudança nos ventos políticos, anunciou uma série de medidas revolucionárias. Vale Sereno será um modelo de proteção animal para o mundo, ele proclamou em uma coletiva de imprensa. Estamos implementando leis mais rígidas contra maus-tratos, aumentando o orçamento para programas de castração e adoção e introduzindo educação sobre bem-estar animal em todas as escolas. No entanto, nem tudo eram flores. Com a atenção nacional voltada para Vale Sereno, surgiram também os oportunistas, empresas de pet shop duvidosas, especialistas em comportamento animal sem credenciais e até mesmo seitas que pregavam uma conexão espiritual com os animais começaram a aparecer na cidade. Mariana e sua equipe se viram tendo que lutar em uma nova frente: educar a população sobre práticas éticas e baseadas em evidências no cuidado com os animais. Uma tarde, enquanto Mariana organizava uma palestra sobre o tema, ela recebeu uma visita inesperada. Era o delegado Roberto, seu rosto carregado de preocupação. Doutora, temos um problema, ele disse, sua voz baixa. O Sr. Mendes, ele escapou da prisão. A notícia caiu como uma bomba. O homem que havia iniciado tudo, o arquiteto original do esquema de tráfico, estava livre. E Mariana sabia, no fundo de seu coração, que ele não descansaria até se vingar. Naquela noite, incapaz de dormir, Mariana saiu para uma caminhada. Seus passos a levaram até o antigo terreno do Canil Horizonte, agora transformado em um memorial para os animais que haviam sofrido ali. Sentando-se em um banco, ela observou a lua cheia, perdida em pensamentos. Um movimento suave chamou sua atenção. O gato negro, seu fiel aliado, emergiu das sombras. Você sabia que isso aconteceria, não é? Mariana sussurrou. Sabia que nossa luta não havia terminado. O felino a olhou com seus olhos verdes penetrantes, como se dissesse: estamos prontos para o que vier. Naquele momento, Mariana tomou uma decisão. Não importava o que o Sr. Mendes estivesse planejando. Não importava quão difícil fosse o caminho à frente. Ela não recuaria. Vale Sereno havia se tornado um símbolo de esperança para animais e defensores em todo o país, e ela faria de tudo para proteger esse legado. Enquanto a noite avançava, uma energia palpável pairava no ar. Em casas, abrigos e ruas por toda a cidade, animais e humanos pareciam sentir que uma nova batalha se aproximava. Cães latiam para as sombras, gatos se reuniam em grupos vigilantes e os moradores verificavam suas fechaduras com um cuidado extra. Vale Sereno, uma vez uma pacata cidade do interior,
agora estava no epicentro de uma revolução. E enquanto o sol nascia no horizonte, trazendo consigo a promessa de um novo dia, Mariana sabia que a verdadeira prova de sua determinação e da força de sua comunidade ainda estava por vir. O gato negro, como um guardião silencioso, permaneceu ao seu lado, seus olhos fixos no futuro incerto que os aguardava. Juntos, eles enfrentariam o que quer que o destino lhes reservasse, unidos pelo amor aos animais e pela crença inabalável de que, no final, a compaixão sempre venceria. Os dias que se seguiram à notícia da fuga do Sr. Mendes foram marcados por uma tensão palpável em Vale Sereno. A cidade, que há pouco celebrava sua vitória contra o tráfico de animais, agora se via mergulhada em um estado de alerta constante. Mariana, mais do que nunca, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela sabia que o Sr. Mendes não descansaria até se vingar, e temia não apenas por sua própria segurança, mas pela de todos os animais e aliados que haviam lutado ao seu lado. Uma manhã, enquanto examinava um dos cães resgatados na operação, Mariana recebeu uma visita inesperada. Clara Monteiro entrou na clínica, seu rosto normalmente confiante agora marcado pela preocupação. Mariana, Clara começou sua voz baixa, recebi informações de uma fonte confiável. O Sr. Mendes não está agindo sozinho. Ele tem apoio de pessoas poderosas, gente que foi exposta na nossa investigação e quer vingança. A notícia, embora alarmante, não surpreendeu completamente Mariana. Ela havia suspeitado que a rede de corrupção era mais extensa do que inicialmente pensavam. O que podemos fazer? Mariana perguntou, sentindo-se subitamente exausta. Clara colocou a mão no ombro da amiga. Continuar lutando, mas desta vez precisamos ser mais espertos. Tenho um plano. Enquanto isso, nos becos e sombras de Vale Sereno, uma rede silenciosa se mobilizava. O gato negro, incansável em sua vigília, havia recrutado não apenas felinos, mas também cães de rua, pássaros e até mesmo alguns roedores. Cada criatura tinha um papel a desempenhar, observando, ouvindo e reportando qualquer atividade suspeita. Dona Clélia, agora uma figura central na comunidade de proteção animal, organizava grupos de voluntários para patrulhar a cidade. Não vamos deixar que esses criminosos destruam tudo o que conquistamos, ela declarava em reuniões comunitárias, sua voz tremendo não de medo, mas de determinação. O prefeito Augusto Neves, pressionado pela opinião pública e genuinamente comprometido com a causa, redobrou a segurança na cidade. Câmeras de vigilância foram instaladas em pontos estratégicos e a polícia local recebeu treinamento especializado em combate ao tráfico de animais. No entanto, apesar de todos os esforços, a ameaça parecia se aproximar a cada dia. Pequenos incidentes começaram a ocorrer. Um abrigo de animais teve suas fechaduras arrombadas durante a noite, embora nenhum animal tenha sido levado. Panfletos difamatórios contra Mariana e seus aliados apareceram espalhados pela cidade, e rumores de uma nova operação de tráfico circulavam nos submundos do crime. Uma noite, enquanto Mariana trabalhava até tarde na clínica, ela ouviu um barulho suspeito vindo dos fundos do prédio. Com o coração acelerado, ela se aproximou cautelosamente da porta dos fundos. Antes que pudesse alcançar a maçaneta, a porta se abriu violentamente. Por um momento de puro terror, Mariana se viu cara a cara com o Sr. Mendes. Surpresa em me ver, doutora. Ele sorriu, um brilho maníaco em seus olhos. Mariana recuou, procurando desesperadamente por algo que pudesse usar como arma. Mas antes que o Sr. Mendes pudesse avançar, um rugido feroz cortou o ar. Como um raio negro, o gato misterioso saltou das sombras, aterrissando no rosto do invasor. O Sr. Mendes gritou de dor e surpresa, cambaleando para trás. Aproveitando a distração, Mariana correu para o telefone, discando rapidamente o número da polícia. Quando as sirenes começaram a soar ao longe, o Sr. Mendes, seu rosto marcado por arranhões, lançou um último olhar de ódio para Mariana. Isso não acabou. Ele rosnou antes de desaparecer na noite. Tremendo, Mariana se abaixou para verificar seu salvador felino. O gato negro a olhou com seus intensos olhos verdes, como se dissesse: "Estou aqui."
Sempre estarei. O incidente nas clínica foi um ponto de virada. Ficou claro para todos que o perigo era real e iminente. Clara Monteiro, usando seus contatos na mídia, lançou uma campanha nacional de alerta, expondo os riscos que Vale Sereno e sua causa enfrentavam. A resposta foi avassaladora. De todo o país chegaram ofertas de ajuda. Advogados se voluntariaram para fortalecer as leis de proteção animal. Especialistas em segurança ofereceram seus serviços e cidadãos comuns enviaram doações e mensagens de apoio. Mariana, embora tocada pela onda de solidariedade, sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Em uma reunião de emergência com Clara, Júlio, Dona Clélia e o delegado Roberto, ela expôs seus temores. "O Sr. Mendes não vai desistir", ela disse, sua voz carregada de preocupação. "E tenho medo do que ele possa fazer em seu desespero." Clara, sempre a estrategista, propôs um plano ousado. "E se usássemos essa ameaça a nosso favor, podemos montar uma armadilha, atrair o Sr. Mendes e seus aliados para uma situação onde possamos expô-los de uma vez por todas." A ideia era arriscada, mas todos concordaram que poderia ser sua melhor chance. Nos dias que se seguiram, um plano elaborado foi traçado. Cada detalhe foi meticulosamente planejado, cada possível cenário considerado. Enquanto a cidade se preparava para o que poderia ser sua batalha final contra as forças que ameaçavam seus animais e sua paz, Mariana encontrou um momento de quietude. Sentada em seu quintal, observando as estrelas, ela sentiu a presença familiar do gato negro ao seu lado. "Estamos prontos?" ela perguntou suavemente. O felino a olhou, seus olhos verdes brilhando com uma determinação feroz. Naquele momento, Mariana soube que, não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos, humanos e animais, unidos por um propósito maior. À medida que a noite avançava, uma energia palpável pairava sobre Vale Sereno. A cidade, outrora pacata, agora se preparava para um confronto que poderia mudar não apenas seu destino, mas o de animais em todo o país. O palco estava armado, os jogadores posicionados. A batalha final estava prestes a começar. O dia amanheceu em Vale Sereno com uma quietude enganosa. As ruas, normalmente agitadas àquela hora, estavam estranhamente desertas. Os moradores, conscientes do plano em andamento, mantinham-se em suas casas, olhos atentos às janelas, corações acelerados em antecipação. Mariana, Clara, Júlio e o delegado Roberto se reuniram na clínica veterinária ao raiar do dia. O plano era ousado. Haviam espalhado informações falsas sobre uma grande remessa de animais exóticos chegando à cidade, um alvo irresistível para o Sr. Mendes e sua rede de traficantes. "Todos em posição?" perguntou Clara, verificando seu equipamento de filmagem escondido. Mariana assentiu, acariciando distraidamente o gato negro que, como sempre, estava ao seu lado. "Sim, mas ainda não consigo acreditar que estamos realmente fazendo isso." O delegado Roberto checou sua arma uma última vez. "Lembrem-se, segurança em primeiro lugar. Ao menor sinal de perigo real, abortem a missão." As horas que se seguiram foram de uma tensão quase insuportável. A cidade inteira parecia prender a respiração, esperando. Voluntários disfarçados patrulhavam as ruas, enquanto equipes da polícia se escondiam em pontos estratégicos. Foi quase meio-dia quando o primeiro sinal de movimento suspeito foi detectado. Um comboio de 3 vans escuras entrou na cidade, dirigindo-se para o falso ponto de entrega que haviam preparado. "É agora", sussurrou Mariana, sentindo seu coração saltar. O plano começou a se desenrolar. As vans pararam no local designado e homens armados saíram, olhando cautelosamente ao redor. Entre eles, Mariana reconheceu imediatamente a figura corpulenta do Sr. Mendes. Clara, escondida em um prédio próximo, começou a transmitir ao vivo para uma rede nacional de televisão. Câmeras escondidas captavam cada movimento, cada palavra trocada entre os criminosos. Mas então algo inesperado aconteceu. Um dos homens, aparentemente mais nervoso que os outros, sacou sua arma ao ouvir um ruído repentino. O som do tiro ecoou pela rua silenciosa, desencadeando o caos.
Policiais emergiram de seus esconderijos, ordens de rendição sendo gritadas. Os criminosos, pegos de surpresa, reagiram de forma desesperada. Uma troca de tiros começou, com civis correndo para se proteger. No meio da confusão, Mariana viu o Sr. Mendes tentando escapar por um beco. Sem pensar duas vezes, ela correu atrás dele, o gato negro em seus calcanhares. "Pare!" Ela gritou, perseguindo-o por ruas estreitas. O Sr. Mendes, encurralado, virou-se para enfrentá-la. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ódio e desespero. "Você arruinou tudo!" Ele rosnou, avançando ameaçadoramente. Naquele momento crítico, algo extraordinário aconteceu. De todos os cantos, gatos começaram a surgir. Dezenas, depois centenas deles cercando o Sr. Mendes. Cães de rua se juntaram, a multidão, rosnando ameaçadoramente. Até mesmo pássaros e pequenos animais pareciam se unir à causa, criando uma barreira viva entre Mariana e seu perseguidor. O Sr. Mendes, atônito, olhava ao redor em pânico. O que é isso?" Mariana, igualmente surpresa, sentiu uma onda de emoção a envolver. "É o poder da compaixão", ela disse suavemente. "Algo que você nunca entendeu. E o resto é história."